Convidamos a senhora Alessandra Matias, analista da WWF Brasil, para a sua palestra no painel Experiências de suprimento elétrico com fontes renováveis de energia na Amazônia. Meu nome é Alessandra Matias, eu sou analista de conservação de clima e energia no WWF Brasil. É uma organização não governamental da sociedade civil brasileira que trabalha com conservação da biodiversidade e, claro, energia tem tudo a ver com essa questão. Uma das ações que nós trabalhamos é no fomento às fontes renováveis de energia em todo o país e, no meu caso especificamente, o enfoque maior na região Amazônia com comunidades isoladas e remotas. O que eu preparei para apresentar para vocês aqui hoje é um estudo que nós realizamos ano passado com algumas organizações da sociedade civil que já trabalham na Amazônia, e aí eu quero apresentar para quem é empresário dessa área para mostrar as possibilidades, né, de negócios interessantes que há na Amazônia e que ainda não despertaram o interesse de governos e de empresas. Então, um pouco é para mostrar como as fontes renováveis de energia estão sendo já usadas pelas comunidades remotas na Amazônia. O nome da pesquisa, então, é Acesso à Energia com Fontes Renováveis e, ao final, a gente mostra as nossas lições aprendidas e também as recomendações no caso de políticas públicas. Essas foram as organizações com as quais a gente pesquisou. Foram 9 organizações, 10 projetos ao total, divididas em vários estados aí da Amazônia e também no Pantanal, com tempos de projetos também bastante distintos. São projetos que instalaram pequenos sistemas remotos, a maioria com bateria. Aqui a gente não está falando de GD, a gente não está falando de conexões à rede. Mas a maioria dos projetos, então, a gente vê que eles não passam de 20 kW e normalmente são sistemas coletivos, para usos coletivos. Esses 10 projetos, eles beneficiaram indiretamente quase 35 mil pessoas e de forma direta quase 9 mil pessoas aí nos estados onde foram trabalhados. O que a gente viu diretamente assim? Todos os usos coletivos, então há um destaque muito grande para as escolas, todos os projetos priorizaram as instalações solares em escolas, para melhorar também os ensinos noturnos, né? E durante o dia poder dar um certo conforto para os estudantes, principalmente ventilador, refrigeração, coisas assim. E a iluminação também, para garantir uma qualidade mínima de iluminação nas salas. O resfriamento e a produção de gelo, que tem muito a ver com a qualidade da alimentação, foi outro ponto bastante destacado nesses projetos, seguidos, claro, por água e saneamento e pelas casas, de certa forma, as que puderam ter sistemas individuais, registraram grandes melhorias. E aí, quando a gente vê o que houve de melhoria de verdade para essas comunidades, todos dizem que houve mudanças nos hábitos e na qualidade de vida das suas famílias, com a melhoria da iluminação, o silêncio do motor de luz, como eles chamam lá, principalmente para quem tem aulas noturnas, é um barulho muito chato, você ter aulas, ter que prestar aulas também, quando são aulas remotas, prestar aula na televisão, atenção na televisão e ter que ficar ouvindo aquele barulho do motor o tempo todo. E, principalmente, houve uma redução bastante considerável do uso de combustível fóssil para o funcionamento dos geradores comunitários. Nesses locais mais remotos, é muito comum que a comunidade esteja toda interligada numa mini rede com motores, com geradores a gasolina ou a diesel, que são ligados mais ou menos entre 7 e 8 horas da noite e às 10 da noite são totalmente desligados. Então,
essa cultura também da eficiência energética, a gente começou a despertar de que é preciso ter plugs para acender e apagar a luz, que você não precisa estar com tudo ligado ao mesmo tempo. Então, mais do que levar a energia renovável, tem que ter sempre acompanhado de uma capacitação sobre a gestão do uso dessa energia, sobre os conceitos de eficiência energética, sobre os equipamentos melhores para se usar também. Então, houve uma melhoria, as famílias tiveram acesso à comunicação, acesso à educação, ao resfriamento, à água, poder tomar banho em casa, lavar louça, lavar roupa em casa. Essas são confortos que parece que para a cidade é tão comum, mas que mudam vidas inteiras lá. Então, que tipo de números a gente coloca? Em média, cada família ela está deixando de gastar até R$100 por mês. Né, se a gente pensar que praticamente todas essas famílias hoje elas estão cadastradas nos planos de universalização de renda, de acesso à renda, como o atual Bolsa Família, isso é bastante significante, R$100 para uma família, mas a média da maioria é entre R$50. Também houve, claro, uma redução dos gases de efeito estufa local, então as comunidades dizem que o ar está melhor porque eles não têm que ligar aquele gerador fóssil todas as noites, né? Então também há essa melhoria, sem contar de que o óleo usado não vai parar no rio ou jogado em algum outro lugar, né? Então também tem essa questão do melhor condicionamento do combustível. E aí a gente traz aqui para vocês um exemplo só de algumas comunidades numa reserva, que é a Reserva Extrativista Médio Purus, que fica localizado no município de Labra, no sul do Amazonas. Essa reserva, a gente instalou sistemas de bombeamento todos iguais, muito pequenos, assim, são bombeamentos de média de 3 a 5 mil litros de água por dia, que não requer grandes equipamentos, é a bomba, um pequeno controlador e o painel e só. E aí a gente vê que como a economia por família foi bastante considerável, né, por mês. Depende do tamanho da família, elas contribuíam antes, esse valor ia para comprar gasolina, para ter o motor que levava água. Agora, essa é a economia gerada. Então, o que a gente quer dizer é que se hoje no mercado, esse sistema de bombeamento ele pode ficar em torno de R$5.000, na maioria dos casos, isso se paga em um ano. Então, se a gente pensa em políticas públicas, e muitos desses recursos acabam sendo suplantados pelas prefeituras, as prefeituras que dão esse suporte para as comunidades mais isoladas que não podem pagar, também é um recurso público que se tem. Então, é um investimento que se paga muito rápido e de um alcance social gigante. Em escolas, a mesma coisa. Fizemos instalação muito simples em 2 escolas de 2 Resex e o mínimo que elas economizaram foi a média de R$500, né, por mês. Por quê? Porque é o combustível do poder público que não precisa mais agora ir para essas comunidades e pode ser usado para outros usos. Então, é preciso também que o uso de pequenos sistemas, e aí a gente não precisa só falar das políticas nacionais de acesso à energia, como o Mais Luz para a Amazônia, ou agora o Mais Luz para a Amazônia, ou Luz para Todos, né? Não precisa depender só deles. Acho que se as prefeituras se organizarem, se mostrarem esse interesse, se as empresas também mostrarem interesse, esse é o tipo de sistema que se replica por toda a Amazônia e é uma necessidade real, né? Então, muitos benefícios sociais com essa economia de dinheiro, né? Os moradores não dependem mais tanto do combustível e também a alimentação pode ser melhorada porque você não precisa mais salgar todo o pescado ou comprar enlatados, você agora pode refrigerar o seu pescado, o seu açaí, ter uma melhor conservação. Especificamente no caso do açaí, por exemplo, que é uma fruta que é bastante difícil, né, de você manter, a refrigeração permite, então, um melhor preço, permite um armazenamento melhor, e isso gera renda, além de garantir uma boa alimentação local. Uma coisa importante é que as famílias que tiveram esses sistemas nesses projetos, a maioria diz que não precisou mais pagar por combustível para ter acesso à energia.
Claro, nem todas, né? Então, assim, a maioria não paga mais, mas são sistemas muito pequenos, não dão conta de toda a demanda que a família ou a comunidade tem. Então, sim, acaba ainda tendo que fazer alguns usos de até R$ 100 por mês, talvez, para manter esses sistemas. Mas veja que nos pequenos sistemas instalados, a maioria diz que não precisa mais pagar, não precisou mais gastar com isso. E aí, o que faz com esse recurso? Guarda, faz um pequeno fundo para troca de baterias, ou se não tem bateria, se são como bombeamento, que não precisa de bateria, usam esse recurso para questões familiares e comunitárias, né, para um melhor conforto. E isso mostra que eles têm uma confiança no sistema, né? 75% confia no sistema porque diz que não precisou gastar mais nada para manutenção. E a gente sabe que manutenção e operação é importante também para garantir a sustentabilidade do sistema e não depor contra as tecnologias. Então, é preciso sempre envolver as comunidades, as prefeituras, os eletricistas locais, para que eles tenham habilidade e para dar essa manutenção necessária. Mas a gente, claro, a maioria dos sistemas são solares, mas não só. A gente vê que nos contextos remotos, agrícolas também, são várias as possibilidades de usar energia renovável. Então, é abastecimento de água, iluminação, trituração, moagem, descasque de frutas, a secagem, prensa, transporte, comunicação, carregamento de baterias, refrigeração. Vejam, tudo isso são alternativas que são serviços que podem ser prestados por várias fontes de energias renováveis, sendo que a solar é a que mais se adequa pela questão modular dela, né, por poder se adequar a qualquer local, basta ter o sol e não ter um sombreamento tão grande, mas claro, um conhecimento mínimo. E aí a gente vê as potências, né, são potências muito pequenas, então esse tipo de serviço precisa estar perto das pessoas, porque é onde a gente vê que o velho ditado, o que não é visto não é lembrado. Se as pessoas não conhecem a tecnologia, elas vão achar que não existe e que não pode ser de outro jeito. Então, todos esses serviços são pequenas potências e que podem estar à disposição das famílias em qualquer loja de um pequeno município na Amazônia. E vejam, todos são equipamentos disponíveis no mercado há tempo. Não há novidades, só que essa informação precisa chegar lá. Essas demandas que a gente mostrou, elas podem ser supridas localmente por pequenas vendas, né, que vão ter nos próprios municípios, mas a pesquisa que a gente fez mostrou que em 58 dos municípios não tem equipamentos e capacitações na área. Isso é um complicador, porque as pessoas compram de quem elas confiam, de quem elas conhecem. E depois dos projetos, pequenos 20 projetos que fizemos lá no município de Lábrea, agora no município mesmo já tem inclusive alguns sistemas de geração distribuída conectados à rede, mas vejam que isso só impulsionou a partir de uma iniciativa que começou a ser vista na beira do rio e começou a ser comentada na cidade. O boca a boca foi fundamental. Então, para isso agora, eu gostaria que vocês vissem essa pequena apresentação do nosso amigo lá do município de Lábrea, o nome dele é Júnior, e ele tem uma pequena loja no centro da cidade, onde há pouco tempo ele está vendendo equipamentos fotovoltaicos especificamente e já não está dando conta da venda. Vamos fazer um vídeo aqui. Aqui temos uma placa solar, uma das que fica em exposição fora. Agora vamos para as baterias, que são Moura, fabricada exclusivamente para energia solar, conforme você pode estar vendo aí. Daqui nós vamos para os inversores, né? E vamos para as placas solar. Até sábado vai estar chegando mais uma outra quantidade maior de placas solar. Aqui eu tenho placas solar da China, e aqui essas três últimas aqui são Canadian, mas está chegando mais. Aqui são bombas, os controladores estão ali na outra loja e está chegando material solar cada vez mais, tá? Agora só girar a câmera.
Bom, essa fala do Júnior nos mostra um interesse, né, de que isso tem um mercado, né? Mas ele teve que ir atrás sozinho. Ele acabou não tendo, assim, uma consultoria, um apoio de onde ele pudesse buscar, quem poderiam ser os melhores fornecedores para ele, até como dispor esses equipamentos na loja para mostrar ao público. Então, existe essa demanda localmente e eu acredito fortemente que se as empresas entenderem essa demanda, é um mercado muito grande que se abre para lá, porque as pessoas fazem conta. O que elas investem num sistema de bombeamento com bomba solar, por exemplo, ou mesmo uma pequena instalação solar de 1 kW-pico, para elas é uma economia gigantesca, se paga muito rápido, porque o combustível lá na região fóssil é muito caro, mais de R$7 o litro, para se ter uma ideia. Então, esse acho que é o principal recado que eu queria dar para vocês hoje, de que as renováveis elas vão chegar de verdade na Amazônia, sobre vários aspectos, mas um deles é a oferta da tecnologia. Essa tecnologia tem que estar acessível, tem que estar visível, de um fácil entendimento para quem pode usá-la. E qualificação local, dá um apoio a esses empreendedores familiares que têm suas pequenas lojas, que já são eletricistas, que querem se qualificar, mas não tem como ir até Manaus ou Belém para fazer um curso. Como é que se leva essa qualificação localmente? Que tipo de ação pode ser feita em parceria com as prefeituras, por exemplo? Como se poderia adequar essas tecnologias às realidades locais? Não dá para padronizar um sistema e querer que todo mundo implante a mesma coisa. São necessidades diferentes e há tecnologias e possibilidades de usos diferentes dessas tecnologias. E por último, mas muito importante, que é a política pública. E aí nos 3 níveis, né? Federal, com programas que já existem, estaduais e municipais. Porque é a política pública que sinaliza o interesse para o setor de que aquilo vai ter uma continuidade, que dá uma escala e que também assegura financiamentos, não só para quem é o usuário final, mas para a própria prefeitura, que pode se juntar em consórcios, em buscar outros fundos para promover isso, muito além da própria economia, por exemplo, nos seus prédios públicos, né? O setor produtivo, o agroextrativismo sustentável na Amazônia pode ser muito mais forte se potencializado por políticas públicas de energias renováveis. E para finalizar, eu deixo um convite, muito do que eu falei, mas muito além, está nesse site, que é energiacomunidades.com.br, que é um site organizado por várias organizações da sociedade civil. Aqui estão as nossas experiências, as publicações que nós temos feito e que talvez possam inspirar gestores públicos e empresários a aumentar essa escala e levar energia renovável de qualidade aí para todos os povos da Amazônia. E com isso eu finalizo. Muito obrigado e um bom evento para todos vocês. Agradecemos a senhora Alessandra Matias, analista da WWF Brasil, pela sua apresentação.